Sejam todos bem-vindos ao Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos, e vamos, na continuação do estudo de A Grande Síntese, vamos para a obra A Grande Síntese no capítulo 42. Desculpa aí. Capítulo 42. Nossa meta. A nova lei. O conceito científico de evolução, base desse tratado, o conceito científico de evolução é a base da grande síntese. Esse conceito despertar-vos-á para a visão de uma nova lei, imensamente mais elevada que a lei que vos dirige e impera no mundo animal, a lei da luta pela vida e da vitória do mais forte. A lei da força bruta, né? Até agora foi a que imperou entre nós na Terra, a força bruta. Diante dessa lei da força bruta, contraponho a mais alta lei da justiça. Sua voz está trazendo uma nova lei. É a nossa meta. Presente na estrada da evolução. Alô, som, tá ouvindo? Presente na estrada da evolução, que ressoa em minhas palavras, em cada fenômeno e em cada criatura do universo, esta nova lei é o degrau sucessivo àquele em que vos encontrais e vos espera como iminente superação daquela animalidade, donde deveis destacar-vos para sempre. Essa nova lei que a sua voz está trazendo é o próximo degrau na escalada evolutiva nossa, saindo dessa lei da força bruta, da astúcia, para uma lei de justiça. É a lei de amor, justiça e caridade, conforme já vimos na obra de Allan Kardec. E nós vamos sair desse ambiente para sempre, para evoluirmos. A nova civilização do terceiro milênio, do qual nós já estamos a partir do ano 2000, está iminente, porém, essa obra foi escrita em 1932, e urge lançar-lhes os fundamentos conceituais. A nova civilização do terceiro milênio precisava de fundamentos de consciência, de conscientização, de conceitos também. Como vedes, minha meta é bem mais alta que o mero conhecimento ou a solução de problemas com intuito intelectual. A meta é mais alta. E muito menos utilitário. Não é para resolver problemas intelectuais e muito menos problemas utilitários. A meta é mais alta. Esta minha palavra não é mera afirmação cultural, é apenas um meio. Não venho para alardear sabedoria. Sua voz não está aqui demonstrando sabedoria, porque sua voz tem muito mais sabedoria do que está aqui. Está mostrando que é possível nós compreendermos. Então a sua voz não vem para alardear sabedoria, mas para lançar um movimento mundial de renovação substancial, profunda, de todos os princípios que hoje regem vossa vida e vossa psicologia. É algo bem mais profundo, né? Não mais guerra, mas paz. Não mais antagonismo e egoísmos individuais e egoísmos coletivos, não mais. Não mais destruidores de trabalho e de energias, mas colaboração. Não mais ódios, mas amor, amor.
amor. Cumpra cada um o seu dever, e a necessidade de luta cairá por si. Só a retidão produz equilíbrio estável nas construções humanas, ao passo que a mentira representa um fundamental desequilíbrio, irremediável ciclo de origem que destrói tudo. A mentira, a corrupção destroem tudo. Só tem uma maneira de trazer equilíbrio: a verdade, a justiça, o amor, a caridade. A justiça suprirá o gigantesco esforço da luta, que sobre vós pesa como uma condenação. Hoje nós temos uma luta com muito atrito que nos sobrecarrega. Poderia ser mais fácil se houvesse mais justiça, mais amor. O amor que só existe no mundo terreno, em oásis fechados, como que em pequenas ilhas existe amor. Isolado no deserto do egoísmo, o amor isolado entre tanto ódio, entre tanto egoísmo, precisa sair do âmbito fechado desses círculos e invadir todas as formas de manifestação humana. O amor precisa se expandir e não ficar mais fechadinho, só com alguns grupos que conseguem. O amor agora tem que contaminar, contagiar, entre aspas, a todas as outras criaturas terráqueas. Muitas vezes, exatamente onde o homem trabalha, no seu local de trabalho, falta esse cimento que une, falta o amor. Essa potência de coesão que amortece os choques e ajuda o esforço, impedindo que tanto trabalho se perca em agressividades demolidoras, em agressividades que poderiam ser evitadas, em atritos que poderiam ser evitados. Num homem superiormente consciente, os fins da seleção do melhor podem ser conseguidos, de preferência aos caminhos da luta desapiedada, mas pelos caminhos da compreensão. Existe uma nova virilidade mais poderosa para o homem, a que supera a fraqueza da mentira. A maldade do egoísmo supera também a baixeza da luta agressiva. A inversão de vossas lutas, a inversão de vossas atuais leis biológicas e sociais é completa. O que tem valor na Terra, o que nós corremos atrás na Terra, não tem valor nas leis biológicas, não tem valor no mundo moral, não tem valor no mundo espiritual. Existe uma inversão muito grande hoje. A antítese é fundamental. O pressuposto da má-fé e o sistema da desconfiança invadem, hoje, a substância de todos os vossos atos. Esse princípio tem de ser derrubado. O sistema das leis formais e leis exteriores já deu todo o seu rendimento. É necessário passar ao sistema das leis substanciais interiores, aquelas leis que já estão escritas em nossa consciência, aquela lei interior do dever cumprido, da consciência em paz, da consciência em equilíbrio, da consciência pura, que não funcionam por coação e repressão a posteriori, mas funcionam por convicção e prevenção. As leis interiores
previnem, que agem não depois da ação, tarde demais, no campo das consequências e dos fatos, mas age antes, na raiz da ação, no campo das causas e das motivações. Essas leis interiores, que já estão escritas em nossa consciência, agem no campo das causas, antes de agirmos. E as leis que estamos acostumados até então são leis exteriores, que atuam sobre os efeitos, onde já estão impossibilitadas de evitar. As leis substanciais interiores vão e estão escritas nas almas. Questão 621 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A lei de Deus, a lei de amor, ou lei de Deus, está escrita na consciência, nas almas, com a educação que plasma o homem. Em vosso século, a luta não é mais de corpos, não é mais da força bruta, mas a luta atualmente é de nervos e de inteligência. A luta também evolui e já atingiu formas mais espirituais. A luta evoluiu e atingiu formas intelectuais e mais espiritualizadas. Os tempos são maduros pelo desenvolvimento dos meios científicos e pelo desenvolvimento das inteligências. Os tempos amadureceram. Profetas e pensadores foram obrigados, muitas vezes, a não dizer ou velar a verdade diante da multidão, diante do povão, que está sempre pronto, o povão, a multidão, está sempre pronta para adulterar tudo, para reduzir tudo aos termos da própria psicologia atrasada, impondo esta como norma coletiva. A grande multidão sempre quer impor as suas regras, a sua própria psicologia atrasada, né? Mas o mundo de hoje, em sua racionalidade, impôs-se como dever aceitar tudo o que se demonstra lógico e racional. A própria humanidade se colocou assim, aceitando racionalmente, pelos meios da ciência, da intelectualidade, o que é demonstrável como lógico e racional. O mundo de hoje colocou-se na posição de quem pode e deve compreender. Por outro lado, os meios ofensivos alcançaram uma potência jamais verificada na história. Os meios ofensivos hoje, baseados em equipamentos nucleares, são das potências jamais verificadas na história da humanidade. E não se podem guiar mais pela psicologia feroz e pueril do passado. Essas potências de destruições têm que ser guiadas, têm que ser evitadas, para que não aniquile a raça humana sobre o planeta Terra, porque qualquer guerra hoje não haverá vencedor. Todos serão vencidos pela potência das armas, jamais verificadas. A humanidade está na encruzilhada e não existe mais possibilidades de fugas. Ou compreender a lei de amor, justiça e caridade, ou exterminar-se, auto-exterminar-se
com as armas tão potentes desenvolvidas. Este não constitui um problema abstrato e teórico, mas um problema social, um problema individual e concreto, problema de vida ou morte. Nós assistimos recentemente essas intrigas de países, de dirigentes de países, ameaçando a paz do planeta Terra, porque são potências destruidoras, capazes de destruir a vida sobre o planeta Terra. Minha meta, a meta de sua voz, é a compreensão de uma lei mais alta, lei de amor. O objetivo da grande síntese, que partindo da ciência, vai nos mostrar a grande vantagem da lei de amor, da lei de Deus. Então, repito aqui, sua voz disse: minha meta é a compreensão de uma lei mais alta, lei de amor e de colaboração, que a todos una num grande organismo, animado por nova consciência universal unitária, onde todos serão beneficiados. É isso. Realmente não se trata de mais uma nova sabedoria. Não se trata aqui de uma nova sabedoria. Sua voz não está trazendo uma moral nova. Pois, repito, a boa nova, a boa notícia que Jesus de Nazaré trouxe, o Evangelho do Cristo. A boa nova que já foi ditada há milênios, há mais de 2 milênios, aos homens de boa vontade. Torno a repeti-la toda, torno a repetir a boa nova toda, sua voz afirma. Torno a repetir a boa nova toda, idêntica na substância, na lei de amor, todavia mais ampliada no mais vasto gesto de vossa mente mais amadurecida, para que finalmente vos agite, vos balance, vos inflame e, consequentemente, vos salve. Salve no sentido de regenerar-se, salve no sentido de compreender a lei de amor, praticar a lei de amor para ser feliz. Eis nossa meta, a palavra eterna, o alimento que sacia, a solução de todos os problemas, a grande síntese máxima, a grande síntese, o grande resumo máximo, que é essa palavra eterna, que consola, que sacia, que conforta a cada um de nós. Chegarei ao Evangelho de Cristo pelos caminhos da ciência. Então veja que o início da grande síntese, os primeiros capítulos, mostra aquele cientificismo, aquele tratado científico, partindo dos conhecimentos atuais da ciência, para chegar ao Evangelho do Cristo, para chegar ao Evangelho de Jesus de Nazaré, partindo então de um materialismo para chegar à lei de amor, partindo da grosseria do nível da força bruta para chegar ao nível das artes do amor. Ou seja, chegarei ao Evangelho do Cristo pelos caminhos do materialismo, a fim de fundir, de unir os dois pretensos inimigos, a ciência e a fé. A fé que perseguiu a ciência que desentendeu com a fé, mas nas aparências, porque ciência e fé estudam as leis de Deus, e as leis são de Deus,
Caminhando na direção de Deus, ciência e fé começam a observar que estão estudando as mesmas leis do mesmo Criador. Logo, a ciência começa a fundir-se à fé, sendo uma ciência com fé, uma ciência mais amorosa, mais compreensiva, e uma fé científica, uma fé alicerçada, embasada, uma fé que pode encarar a razão em todos os momentos e em todas as situações da humanidade. Isto para mostrar-vos que não existe caminho que não leve ao Evangelho. Todos os caminhos levam ao Evangelho. Porque o universo foi criado pelo amor, por amor, para o amor. Tudo que tiver contrário ao amor está fadado ao fracasso, ao insucesso, à extinção. Então o Evangelho, está dizendo que para mostrar-vos que não existe caminho que não vos leve ao Evangelho, para impor o Evangelho a todos os seres racionais, tornando o Evangelho obrigatório, como é qualquer processo lógico, tornando o Evangelho obrigatório de não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós, tornando o Evangelho obrigatório no sentido de amar a Deus, amar mais a Deus do que a qualquer coisa, e amar ao próximo como a si mesmo. Ele, o Evangelho, é a nova lei super-humana, a superação biológica imposta pela evolução da humanidade, neste momento histórico, quando está para surgir a nova civilização do terceiro milênio. Lembrando que isso foi dito em 1932, antes de iniciar o terceiro milênio. Chegou a hora em que estes conceitos esquecidos e não compreendidos, pregados, mas não vividos, tenham que explodir por potência própria no momento decisivo da vida do mundo terreno, fora do âmbito fechado das religiões, na vida em que o interesse luta, a dor sangra, a paixão transtorna. Então, o ensinamento do amor, que estava restrito e fechado a um ambiente das religiões, agora tem que ser propagado, tem que ser exercitado, tem que ser compreendido, utilizando também a ferramenta da ciência. O objetivo da ciência é muito mais nobre do que estamos vendo atualmente. A ciência não é só para produzir comodidades. A ciência tem um objetivo, uma função muito mais nobre, que é conduzir as criaturas ao Criador, conduzir cada um de nós a Deus. O Evangelho não é um absurdo psicológico, não é um absurdo social, não é um absurdo científico. O Evangelho não é negação, mas afirmação de humanidade mais elevada no nível divino, uma humanidade mais elevada no nível de Deus. A coisa simples e tremenda que o homem de hoje tem de fazer, na encruzilhada dos milênios, é colocar a sua alma nua diante de Deus e examinar a si mesmo com grande sinceridade e coragem. Analisar os erros nossos, analisar os defeitos que possuímos, analisar os vícios que temos. A partir daí, corrigir os erros e os defeitos e abandonar os vícios em benefício próprio, no encontro com a felicidade. Se vós, almas sedentas de ação exterior, de movimento e de sensação,
Não sabeis ouvir no silêncio a voz das grandes coisas que falam de Deus? E quereis explodir desta íntima vida do Espírito para a vossa exterior realidade humana, e agir, gritar, conquistar e vencer, ainda que com o braço e a ação? Pois bem, eu vos digo. Então, para aqueles que pensam que vamos resolver tudo na força bruta, na justiça com as próprias mãos e coisas semelhantes, a sua voz diz: levantai-vos e caminhai para vosso inimigo mais acerbo, para aquele que mais vos traiu e maltratou, e, em nome de Deus, perdoai-lhe e abraçai-o. Ide àquele que mais vos roubou, e perdoai-lhe a dívida, e, ainda mais, dai-lhe tudo o que possuis. Chegai àquele que vos insultou, e dizei-lhe, em nome de Deus: eu te amo como amo a mim mesmo, porque és meu irmão. Isso é difícil, esse ensinamento desse parágrafo. Porém é a entrada no reino de Deus. Porém é a entrada no sistema, na obra de Pietro Baldi. Porém é a felicidade. Isso é difícil, sim, mas é o objetivo, é a meta. Chegaremos lá. Dir-me-eis: isso é um absurdo, é loucura, isso é ruinoso, é impossível. Na Terra, esta deposição de armas, isso é o que a gente normalmente diz, né? Eu vos digo, sereis homens novos, somente quando usardes métodos novos. De outra forma, jamais saireis do ciclo das velhas condenações, que punirão eternamente a sociedade por suas próprias culpas. Temos que ser homens novos, com métodos novos, deixar a força bruta, que já deu tudo o que tinha que dar, deixar a astúcia, que é um degrau acima, e que também já deu tudo o que tinha que dar, e entrarmos nessa lei, aderirmos, compreendermos e praticarmos essa lei de amor, justiça e caridade, para sermos felizes. Pela mesma razão que houve uma vítima na cruz, o Cristo, hoje a humanidade tem de saber oferecer-se a si mesma para esta sua nova, profunda e definitiva redenção, para atingir a redenção, para renascer em espírito, para sermos felizes. Sem holocausto jamais haverá redenção. Aí, nesse mundo louco que é a Terra, que se arma com perspectivas cada vez mais desastrosas contra si mesmo, com meios já tão tremendos em vista dos odiernos progressos científicos, que uma conflagração não deixará homem nem civilização salvos sobre a terra. Aí, onde o homem age assim, só existe uma defesa extrema, o abandono de todas as armas. Mais tarde demonstraremos como está nos outros livros da obra de Pietro Baldi. Dizeis-me: temos o dever da vida. Eu vos digo:
sua voz diz: quando, com espírito puro, proferis, em nome de Deus, a terra estremece, porque as forças do universo movimentam-se. Quando sois verdadeiramente justos e quando, inocentes, sois atingidos pela violência que usurpa a vitória de um momento, o infinito precipita-se a vossos pés para gritar-vos vitória e levar-vos para o alto como triunfadores na eternidade, fora do ínfimo átimo do tempo em que o inimigo venceu. Eis o que peço à alma do mundo. Sua alma coletiva, una e livre como uma só alma, pode escolher. De sua escolha dependerá o futuro. Um incêndio tende-se a alastrar, ou tende a alastrar-se, tão forte que derreta todo o gelo de ódio, todo o gelo de egoísmo, de indiferença, que vos divide, vos torna famintos, vos atormenta. O mundo, de um hemisfério ao outro, escuta-me, e minha voz conclama todos os homens de boa vontade. Sua voz, desde 1932, fala para os dois hemisférios da Terra e pede, conclama a todos os homens de boa vontade. O novo reino é o esperado reino de Deus, uma construção imensa que deve realizar-se não nas formas humanas, mas no coração dos homens. Jesus disse isso, né? O reino de Deus está dentro de vós. Criação, antes de tudo, interior, como se opera ao tornar-vos melhores. Se não compreenderdes, se nós não compreendermos, se nós não nos esforçarmos para a lei de amor, justiça e caridade, se nós não compreendermos isso, a marcha do progresso do mundo terreno demorará milênios, que podem ser abreviados em pouquíssimo tempo, se nós compreendermos a lei de amor. Este repouso que desejei no meio da jornada, no meio da caminhada do cientificismo, esta mudança de argumento e mudança de estilo, depois da fria análise científica, esta explosão de paixão é para que una, é para que eu seja compreendido e sentido. A sua voz quer ser compreendida e sentida por todos. Desejei esta pausa para que este tratado, a grande síntese, complexo para o simples, supérfluo, desnecessário para os puros de espírito, que já compreenderam, recorde à ciência que ela, a ciência, não nasceu somente para mostrar-se orgulhosamente, mas que tem a responsabilidade moral de guiar as consciências. Está lembrando a ciência que ela tem a responsabilidade moral de guiar as consciências. Esse é o objetivo maior da ciência. Recorde à ciência que dela falo e a supero com uma finalidade bem mais alta do que a finalidade do simples conhecimento e utilidade que a impele. Uma finalidade
que a ciência ignorou muitas vezes. A finalidade da ciência é justamente guiar as consciências para o Criador, para Deus. Essa é a finalidade da ciência, é a finalidade da religião e é a finalidade também da filosofia. E nesse caminhar, nessa evolução da filosofia, da ciência e da religião, elas vão se aproximando, vão se fundindo, vai caminhando nesse monismo, na direção, na meta que é Deus. Então, a ciência se torna filosófica e religiosa. A religião se torna científica e filosófica. A filosofia se torna religiosa e científica. Uma finalidade que a ciência ignorou. A ciência ignorou até agora que a finalidade dela é guiar as almas. A ascensão do homem para os mais altos destinos. A ciência tem esse objetivo, a ascensão dos homens para os mais altos destinos. Final do capítulo 42, quero deixar aqui para vocês endereço no Facebook, onde eu posto esses estudos de A Grande Síntese e da obra toda de Pietro Baldi. Também pode ser encontrado no YouTube, no canal João Atílio. Vocês também podem enviar perguntas, sugestões ou críticas para este e-mail mais abaixo. Eu agradeço a tolerância, a paciência, a concordância de cada um de vocês em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi, que tem uma finalidade muito mais profunda: criar as bases, os alicerces da civilização do terceiro milênio, num caminhar, mesmo partindo da ciência, para chegarmos à lei de amor, justiça e caridade. Muita paz a todos. Até sexta-feira que vem.